ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, eles pediram mais tempo para analisar aí a decisão sobre o orçamento secreto e foi adiada para a próxima sessão, segunda-feira, dia 19. O STF está analisando aí ações de partidos políticos que alegam que o orçamento secreto é inconstitucional. Vamos lá. Ontem, alguns deles já votaram. 9 já votaram. 5 deles votaram para extinguir, para acabar com o orçamento secreto e limitar o uso das emendas de relator apenas para correções no orçamento sem indicações parlamentares, como era antes de 2019. Os 5, vou dar o nome de quem votou aqui para acabar com o orçamento secreto. Rosa Weber, que é a relatora, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Esses votaram não, disseram não ao orçamento secreto. 4 ministros votaram a favor do orçamento secreto, entendendo que as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas pelo relator do orçamento desde que os critérios sejam mais transparentes. Quem votou a favor? Os 4. Ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Entre eles, porém, assim, houve alguns que votaram a favor, mas estão pedindo medidas para melhorar o tipo de modelo. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes disse que elas têm que sair do modelo RP9 e ir para o modelo RP6, que é um modelo que demonstra transparência lá nas nomenclaturas das emendas do Congresso Nacional. Ó, aí, tudo isso tem várias implicações, né? O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, disse ontem que a PEC de proposta da emenda constitucional, a fura-teto, a Lula, a transição, chame como você quiser, vai ser votada na terça-feira, dia 20. Então, um adia aqui, o outro adia ali. Então, o Supremo vota na segunda, e aí, como essa questão do orçamento secreto é uma moeda de troca para aprovação da PEC da transição, agora os deputados colocaram lá que vão votar na terça-feira, quer dizer, logo depois do Supremo decidir se essa PEC é ou não constitucional, para saber o que se faz. Ó, esse texto aí da PEC da transição está empacado ali por várias dificuldades de negociação entre a equipe de transição e os deputados. Precisa de 309 votos para aprovação. Vamos lá. O Ângelo Rigon, é o seguinte, tem ministro aqui que parecia que votaria diferente. Por exemplo, Toffoli e Moraes votaram igual Mendonça e Nunes Marques. É uma surpresa para você também? Não, é uma surpresa porque o Moraes já havia até se manifestado a respeito. Para eles, a questão da emenda é constitucional. O que não é constitucional é a falta de transparência. É você não saber quem pegou o dinheiro, para onde foi usado. Então, eles são a favor todos eles, a favor da transparência. A única questão é que essa disputa, essa amarração entre a PEC e a decisão do STF, torna o Arthur Lira, que é gente finíssima e foi promovido a imperador por esse governo que está, muito poderoso. É ele que vai tocar, pelo menos até o final do ano. E mais tudo indica, e isso é muito interessante, que a partir de janeiro, talvez, né, por conta da perda do poder do orçamento, ele não tenha, deixe de ser imperador e passe a não mandar como manda hoje. Quem, Rafael, já ouço você, eu quero saber de você, é uma ligação bastante forte a questão da aprovação do orçamento secreto pelo Supremo e também a aprovação da PEC da transição pela Câmara dos Deputados. Há um imbróglio aqui e ele é eminentemente político. Um adia aqui, outro adia ali, e nós vamos empurrando com a barriga, e aí o sobe e desce da bolsa, do dólar, por conta dessas questões também. Quem, Rafael? Se a gente pegar as últimas decisões, aquelas decisões de que tem algumas pautas e processos que tem, além da repercussão geral, tem uma repercussão social ali que evidentemente vai ter um impacto muito grande no país, e também tem alguma relação com outro poder, geralmente é assim, né? O STF vai decidir o que realmente é inconstitucional ou constitucional. Então, nesse quesito aqui, sempre quando tem
2 votos faltantes ou um voto que vai decidir toda a coisa, sempre daí joga para outro dia. E isso é um mistério que acontece nesse íntere desse tempo. É um mistério. Desde o momento que pede vistas até a próxima sessão. Então, nesses 3, 4 dias, pode rolar muita coisa. Muita coisa. Muita conversa, né? Então, é ali que vai ser decidido no final. E esse é o problema hoje do STF. Não se decide de forma mais rápida, mais célere, sempre a todo momento fica postergando essas decisões e é claro que fica centralizando num poder só. Alguns ministros já disseram, Paulo Caetano, que o STF é uma forma de poder moderador do Estado brasileiro hoje. Por quê? Não se sabe. Pelo menos a Constituição não veste o STF dessa função. Então, acho que tem, infelizmente, centralizado muitas questões no STF, mesmo que provocado, mas tem a questão da admissibilidade, que poderia, inclusive, já ser rejeitada, né, já de pronto, antes de qualquer tipo de julgamento pelo relator. Então, há necessidade, sim, de apaziguar, já que o amor venceu o ódio. O ano que vem é esperar realmente que comece esse amor entre os poderes e que a harmonia se instaure, né? Já que o grande prejudicado nisso tudo, né, segundo as narrativas aí, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Ô professor Jorge, eu fico pensando aqui com os meus botões, são poucos, acho que são só 3 hoje, mais alguns, uns 4 ou 5. Eu fico pensando aqui, eminentemente decisão política, que não tem nada de decisão judicial. Porque se o Kim, eu não sei se ele tem total razão, mas a minha tendência é colaborar com o pensamento dele. O cara pede vista, tem uma situação bastante estranha acontecendo na Câmara dos Deputados por causa da votação, por conta da votação. Um vota na segunda, outro vota na terça, esperando o resultado de votação. Isso já tinha acontecido na semana passada. E aí, não é ruim para o Brasil esse estique-puxa? Paulo, a suspensão de ontem, eu estava acompanhando pelo YouTube a decisão, ela foi a pedido de 2 ministros, do ministro Lewandowski e do Gilmar Mendes, a razão do avançado da hora. Eram 19 ou 20 horas ontem. Então, essa foi a razão. Né? E aí, claro, como havia espaço para decidir ainda na próxima semana, foi a pedido de adiamento dos 2 votos para segunda-feira. Os cálculos que se fazem é que o ministro Gilmar já se pronunciou de forma indireta e o pessoal está interpretando que ele vai votar pela constitucionalidade, maior transparência, e aí a dificuldade é entender o voto do ministro Lewandowski. E como não se sabe, há que aguardar aí segunda-feira. Agora, há 2 linhas: constitucional, as emendas de relator, e inconstitucional, as emendas de relator. No entanto, aqueles que consideram constitucional têm profundas diferenças. Lá o ministro Mendonça defende dar 60 dias para que o Congresso defina as regras da transparência. Já o ministro Moraes fala que a atribuição desses valores deve ser feito proporcional às bancadas. Veja, então há também nessa questão, não são 2 grupos, há diferenças substanciais. Agora, o destaque que eu daria era para o ministro Barroso no seu voto. Ele diz claramente que há um desequilíbrio na alocação de recursos públicos. Termina se retirando do Poder Executivo a capacidade do planejamento global. Portanto, há uma pulverização de recursos, tendo um impacto bem baixo ao final, sendo somente beneficiado o político. E agora esse político vai ter que se submeter a uma regra de transparência. E aí vamos ver como essa transparência vai se dar. Um detalhe importante, Paulo: o Supremo é o Tribunal Constitucional. Sim. Então ele vai exigir que as regras da Constituição em relação ao orçamento sejam aplicadas. E a primeira regra do orçamento é público e a transparência. O que não há no orçamento secreto é transparência. Professor, o senhor falou o avançado da hora, eu estava acompanhando a votação. Com descrição, fazendo todo aí o embasamento do voto, nenhum deles demorou mais de 15 minutos para fazer o voto. Então, se fosse 8, até 8h30 dava para votar.
Mas não sabemos a qualidade, a quantidade de páginas. A ministra Rosa Weber que se prolongou mesmo no início. Mas ela é a relatora. Exatamente, mostrando tudo certinho, ela é exatamente. relatora. Os outros foram bem rápidos. Todo mundo bem rápido. Então esse negócio da hora aqui, me desculpa, mas... Quando tem falta os votinhos, quando voltam os votinhos para decidir... Você sabe quanto... Não é época do quanto happy tempo? hour, tem horário que o happy hour termina. Você já sabia o voto? Já conhecia o voto, a quantidade de páginas, a quantidade de tempo? O ministro Gilmar é super prolixo, super prolixo. Mas eu não vou dar esse paninho pra eles, né? E o ministro Lewandowski super prolixo. Não, mas não fala muito do STF, porque eles são um poder moderador. Quero ouvir a Pamela Bussolini. Pamela? Paulo, para a gente entender essa votação e por que quem votou como, dessa maneira, eu achei até interessante, né? Porque a gente precisa realmente dar um passo para trás e olhar o passado e o porquê das coisas. E assim como o Jorge falou, o orçamento secreto, que é a emenda de relator, na verdade, retira do executivo, né, a liberdade, o poder de decisão sobre o orçamento. Então, vamos lá. Quando o orçamento secreto foi criado pelo Rodrigo Maia, né, que era presidente da Câmara naquele tempo, qual que era a intenção dele? Fazer com que o governo Bolsonaro não tivesse tanta liberdade sobre o orçamento. Ou seja, eles obrigaram por lei o governo Bolsonaro a fazer repasses, né, para o legislativo através das emendas de relator, conforme o que eles determinavam. Então, o relator canetava lá, né, conforme o pedido do deputado, aparecia só o nome do relator e a verba, e o governo é obrigado a pagar aquele valor. Isso, claro, né, para engessar a gestão do Bolsonaro. Então, qual era o interesse do governo federal, do governo Bolsonaro, em orçamento secreto? É que as pessoas, elas não pesquisam, né? Elas não vão a fundo, e a mídia, né? Essas lideranças de esquerda, elas contam com essa ignorância. Então as pessoas acabam comprando essa historinha de que quem fez o orçamento secreto foi o próprio Bolsonaro, que inclusive vetou em duas oportunidades e teve o veto dele derrubado. Agora vamos para o STF. Fazia tempo que essa inconstitucionalidade aí, essa questão, né, esse questionamento, estava parado lá na corte. Aí ninguém desconfia porque agora eles resolveram votar isso. Lógico que eles vão votar e dizer que é inconstitucional, tem que mudar, nananã, porque agora o Lula vai assumir e eles querem fazer o seguinte, dar novamente, né, ao governo do amigo, né, do amor, a liberdade com o orçamento e com o dinheiro público. É simplesmente isso. Então a pessoa vê a Rosa Weber votando contra, falando que é inconstitucional, né? Agora ela apareceu, agora resolveram votar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Aí as pessoas podem pensar, nossa, que bom, que coerência, que maravilhoso. Mas não, é porque eles querem votar a inconstitucionalidade, devolvendo novamente ao Poder Executivo, ou seja, o governo que vai assumir, né, o próximo governo, a liberdade aí para gerir o dinheiro público sem ter que ser obrigado a mandar para a Câmara determinados valores. Então, é basicamente isso que nós temos. Aí a gente põe o narizinho de palhaço, né? E fica vendo essa papagaiada aí da imprensa. Uns chama de orçamento secreto, aí daqui a pouco não é mais orçamento secreto, é emenda de relator, porque o Lula tem interesse em fazer o mensalão ali dele de outra forma, né? Já está abraçadinho com a questão. Enfim, e assim segue o Brasil. Eu só queria colocar que durante a campanha, o Jair Bolsonaro não se manifestou a respeito do orçamento secreto. E o Lula falou que era contra. Mas agora é a favor. Mas é claro que ele não pode não se manifestar. manifestou. Agora ele está aguardando a decisão. Ele falou que ele não da tinha nada a ver com inconstitucionalidade. isso, Rigon. Ângelo Rigon, seja verdadeiro. Ele falou por vezes que ele não tinha nada a ver com Ângelo isso. é Ele muito de fato não Me desculpa, tem. quem tem que se informar aqui E é ele você, de fato Pamela. não tem. Não, Não. Vai lá e pega O as Lula votações. falou em debates, inclusive. Orçamento Debate da Globo. secreto, Não interessa, não orçamento interessa. secreto é Não competência interessa. do legislativo. Não interessa. Parem de Ele não é mentir. presidente. O presidente é Bolsonaro. Ele é bem presidente Ele é hoje. do hein? executivo. O Gente, ó, mas, executivo ó, não Meu Deus do faz céu. orçamento secreto. Ele é o que se obrigado a coloca pagar. agora, o que se coloca agora, Quem faz lei é o não é nem para legislativo. derrubar uma teoria, mas o que se coloca agora é que todos os políticos, inclusive o Lula, ele quer o orçamento secreto para conseguir aprovar as coisas dele. Senão não vai conseguir aprovar. Então, Sim, porque cada um mas usa essa ferramenta como lhe convém. Então, a gente sabe exatamente. que o governo petista o Bolsonaro, por fazia exemplo, o disse mensalão. assim, o Bolsonaro disse o seguinte, eu não posso fazer nada, senão é improbidade administrativa. Agora ele meteu a caneta e acabou com o orçamento secreto.
Sim, agora falta o quê? 30 dias para acabar o governo? 1º de dezembro de 2022 foi lido aqui, o Bolsonaro com decreto acaba com o orçamento secreto. Isso foi discutido aqui. Foi dizendo que ele fez. Isso foi dito aqui, Kim. Foi dito aqui que o Bolsonaro poderia ter acabado e não fez, e o fez somente agora. Eles todos lá em cima vão fazendo conforme a conveniência. STF, Câmara, o Executivo, todo mundo é conforme a própria conveniência. Mas a gente tem que se atentar às armadilhas oposicionistas. Isso existe. Vocês vão falar que não existe? Não, para todos os lados, é o que eu estou dizendo. O cerne da questão, a intenção do orçamento secreto era congelar, era engessar a ação do Executivo. Para onde o Executivo mandaria verbas. Imagina o Tarcísio lá com todas as obras que ele fez, se ele tivesse mais liberdade, então, mais dinheiro no Ministério do Planejamento. Se essa sua teoria fosse verdadeira, por exemplo... Isso é tão verdadeiro que na época o próprio Rodrigo Maia falou dando entrevista. A turma do PT agora não ia querer o orçamento, mas eles querem o orçamento secreto para aprovar. Porque agora, Paulo, veja bem, o Bolsonaro foi o maior bondoso de dinheiro público. O Bolsonaro deu tanto dinheiro público que estamos endividados enormemente. Como que é, Pamela? Ué, vocês me perguntam, falam assim, não sei o que... Aí começa todo mundo a gritar ao mesmo tempo, eu não consigo responder. Aí fica difícil. Puxão de orelha, Paulo, para você. O que eu estou falando é que a gente precisa ver a intenção de quem criou o orçamento secreto. A intenção era essa, de engessar o orçamento. Então, mas agora o outro vai querer ficar engessado também? Se ele quer? Não, porque agora, o que eles veem? A oportunidade de fazer o que era feito lá atrás... sem serem punidos. Agora, o que a gente... Qualquer medicamento que você toma tem efeito e tem efeito colateral. O Bolsonaro usou o mesmo remédio, A intenção do Rodrigo Maia era engessar o orçamento, engessar o trabalho do Executivo. E aprovar as coisas. Tanto é que o Bolsonaro vetou 2 vezes. A gente precisa ver a intenção. Agora, por que o STF está votando contra, dizendo que agora é inconstitucional? Não, ainda não votou, Pamela. Tirou lá do limbo o negócio que estava parado, dormindo em berço esplêndido, e agora, vamos votar em inconstitucional. Finalmente, olha que coisa. A gente não pode ser ingênuo. É lógico que eles tenham uma intenção de talvez mudar de nome, mudar uma regrinha ali e entregar para esse governo fazer o que quer. É isso que eu tô falando. É esse governo. Nós precisamos ver todas as Peraí. Aguinaldo, quero ver o Aguinaldo. Eu sou rápido e curto aqui. Nós temos 3 excelentes juristas aqui, eu e o Ângelo aqui só representando o Dias de Aguiar, o Brasília Tiberê, o CAP, supletivo ainda à noite. Santa Maria Gorete matado ainda no final do curso. Que humorista supletivo. O orçamento secreto, rapidamente, né, não pode existir orçamento secreto. Acho que a verba de orçamento ela pode existir. Agora, qual que é o problema de ter a claridade, né? Isso foi usado durante o governo Bolsonaro, quando ele achou que não deveria, aí ele vetou, e vai ser usado também como moeda de troca pelo presidente eleito Lula, né? Mas qual seria o problema de ser, se é para verbas para os municípios, né, para as emendas, qual que era o problema de ser amplamente divulgado, né? Isso que tem que se acabar, e isso o TCE, o STF tem que derrubar mesmo. É assim, é o mínimo, né, da seriedade, da ética, da transparência e da publicidade da gestão pública, né? A PEC tem que passar por uma questão de movimentar um pouco a economia, se beneficia pessoas relativamente com menor poder aquisitivo, esse dinheiro acaba girando ali, às vezes, né, no mercadinho da vila, enfim, é uma sustentação básica apenas, mas esses benefícios têm que acabar também, né? Não dá para se ter pela eternidade. A gente tem que ter as pessoas trabalhando e ganhando bem para não ficar dependendo desse penduricalhos do governo federal, porque isso é uma moeda de troca também, né? Olha, o governo está me dando, o governo bom. Então isso tem que acabar também. A gente tem que fazer com que as pessoas estudem, trabalhem, ganhem seu dinheiro, não precisa ficar na dependência de benefícios. E tanto vão usar como moeda de troca, tanto é o interesse da Câmara, do Senado, no orçamento secreto, que eles diziam que era um horror, que vai ser isso aí. Se passar o nosso orçamento secreto, muda o nome, muda o negocinho, mas passa, aí a gente aprova a PEC fura-teto. É isso.
Então, mas aí é o que eu tentei te falar. Fica uma incongruência. Por exemplo, você diz que agora o Lula quer tirar porque ele quer o dinheiro que tiraram do Bolsonaro. Mas eles também querem que continue o orçamento secreto. O Lula também quer, porque senão não vai passar a PEC fura teto. Você não tá entendendo, Paulo? Eles vão fazer uma mudança de nome. Olha os outros votos, como é que tá. Mas faz uma mudançazinha ali e continua. O que eu tô dizendo, o que vocês querem que as pessoas acreditem é não, que o maior... Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não. O que todo mundo quer que as pessoas acreditem, o povo acredite, é que o orçamento secreto era de interesse e criação do executivo. É isso que eu discordo. Não é todo mundo. Eu nunca falei isso. Sim. Rodrigo Maia, lembrando. Quem criou foi o Rodrigo Maia. A marca da emissora é a verdade. E aí o Kim não falou a verdade. Até hoje... Né, a intenção é maior do legislativo e esse filho é do legislativo, tanto é que eles vão usar duplamente em interesse isso aí, até para aprovar a PEC fura-teto. Continua com o nosso orçamento secreto, a gente aprova a PEC fura-teto. É isso. Mas o governo federal, o executivo, de alguma maneira, ele se beneficiou. Ele se beneficiou disso, aprovando as medidas que ele queria distribuir nessa verba. Porque essa verba foi usada também numa via de mão dupla. O limão você faz a limonada, mas... Não, aí não. Foi o que foi dado. Você passa de mim esse cálice. Negativo. Não foi, Pamela. Foi a forma Pamela, que foi... Mas o Bolsonaro foi eleito dizendo que não se dobraria essas questões. Mas, Paulo, você não está entendendo que a lei é obrigatória. Ele tinha que cumprir, não era uma opção. Agora, ele se dobrou essas questões todas. Isso é inegável, não tem como negar. Caetano. E o Lula disse que não gostava, disse que não queria e agora vai se lambuzar do mesmo prato. Responde pra mim, se existe uma lei que diz que você só pode dirigir o seu carro se você usar cinto de segurança, aí você fala assim, não, eu vou dirigir o meu carro sem o cinto, não vou sofrer nenhuma penalidade, porque eu quero usar o meu carro. O Arthur Lira é o representante maior do Centrão e ele é o... lei. Eles votaram a lei e eles obrigaram o governo a pagar orçamento. Eles o obrigaram, não é uma opção. Por que ele não deu canetada 2 anos atrás? Porque ele ia sofrer improbidade e perder o mandato. Mas agora ele deu, ele podia perder. Sim, mas uma coisa é ele ser processado com 10 dias para acabar o governo dele. Mas ele estraga a carreira política dele. Porque ele foi processado por improbidade por ter feito isso? Não. Porque agora tá acabando o governo dele. Você acha que se você tem inimigo político, ele vai te processar por improbidade para acabar com o seu direito político. 2 anos atrás. É a mesma coisa. Lá em 2019. Desculpa, mas é a mesma coisa. Não é. É a porque mesma se ele coisa, tivesse falado assim, coisa. não vou pagar, vou descumprir a lei em Não é a 2019, mesma ele tinha coisa. perdido o mandato. Mas agora que ele tá indo pra entregar o mandato dele esse mês, então, mas ele tocou o foda-se. É isso que ele fez, ele tocou o foda-se. Ele pode até ser processado, mas qual que vai ser a perda? Perder direito político. Ele vai querer isso? Não vai. Mas ninguém o PT quer. já tá processando ele, não sei quantos processos, pra deixar ele inelegível. Isso aí é... Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Isso acontece com Eles estão trabalhando, inclusive, pra perder o Bolsonaro. Você quer falar alguma coisa? Eu só queria falar que 36% dos aprovados no ITA, Instituto Tecnológico, lá de São José dos Campos, que é o mais respeitado do país, inclusive o maringaense ganhou uma bolsa lá, 36% dos alunos aprovados no ITA são do Ceará. É só para ilustrar. O cara tá falando que eu sou igual o Edgar Piccoli. Gente, o meu papel aqui é colocar as dúvidas para vocês responderem. Edgar gente boa, aquele cara. Vai, professor, vai. Um segundinho que eu preciso correr aqui. Tá ok. O Rodrigo Maia foi chamado pelo Bolsonaro no debate com Lula do inventor do orçamento secreto. Esse é o fato aí, vocês estão repetindo isso. No entanto, foi por meio de mensagem de lei assinada tanto pelo Bolsonaro quanto pelo ministro da época, secretário de governo Luiz Eduardo Ramos, que instituiu esse modelo de orçamento secreto. E aí veio o Arthur Lira, é o principal, então, arquiteto dessa prática. Essa que é a história. Essa que é a história. A informação está no Congresso em Foco. Assinar Fonte 7 horas e 58 correta. minutos.